destaque no seu dia e o que vai acontecer. Você fica sabendo com o nosso time de reportagem. Muito boa tarde, Birubá, muito boa tarde, região. Estamos iniciando aqui pela 104.9, mais uma edição do Jornal da Cidade. Hoje, quinta-feira, 11 de abril de 2024. E estamos chegando por aí trazendo as primeiras informações na tarde de hoje para você que está sempre acompanhando a programação de jornalismo da 104.9. O jornalismo da Rádio Cidade tem o apoio de Empório de Ferragens TK. Você precisa, a gente tem. Coprel Telecom, internet para tudo que você imaginar. MPK Assistência Familiar, cuidando de você e de quem você ama. Ismad Viagens e Turismo, planeje sua viagem, viva o seu sonho. MB Farmácia, seu bem-estar sempre. Cicobi, mais do que uma escolha financeira. Epagre, projetos e assistência técnica. Unimed Alto Jacuí. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. GE Sistemas de Irrigação, não espere a próxima estiagem. Fale com Ezequiel Fiorese e garanta já a sua produção. E também Odonto Excellence, seu sorriso renovado na maior do Brasil. Na Serafim Fagundes, 1180, centro de Ibirubá. Vamos chegando por aqui, trazendo para você as principais informações na manhã, aliás, na tarde de hoje, né? Na tarde de hoje. Trazendo o primeiro destaque com o repórter 104, Ademir Camargo. Boa tarde, Ademir, tudo bem? Tudo bem, Cristiano. Um bom dia, uma boa tarde, né? 12... Eu já almocei. Portinho da uma. Eu também. Eu também, já tomei aquele cafezinho e tal. Boa tarde também para o nosso convidado, o professor que está aqui, o Henrique. Eu só queria fazer aqui mais uma colocação assim, rapidinho aqui. Hoje de manhã nós falamos a respeito da vacina. Muitas pessoas nos ligaram, tá? Entramos em contato, o pessoal lá da saúde, a Joyce já nos tinha conversado pela parte da manhã. A gente até ia conversar com ela hoje de manhã. Eles estão tratando, o pessoal, ela cuida dos números, o pessoal dela lá cuida dos números também, com referência à vacina, o dia D, que acontece no sábado. Então, amanhã de manhã, né, a gente colocou aqui à disposição para ela e para a secretária Antoninha virem até o programa amanhã de manhã, a nossa resenha da sexta-feira, para falar então a respeito do dia D, a vacinação que acontece no sábado, certo? Obrigado às pessoas que ligaram, tá? Nos falando a respeito, e muitas pessoas disseram aquilo que a gente disse, que não estavam sabendo, que até então, né, sabiam alguns que veio através da escola, comunicado das escolas, né, que foi enviado para casa, né, que esse convite para a vacina, esse dia D da vacinação que veio através das escolas, meu amigo Cristiano. Muito bem, Camargo, muito bem. Já estamos aqui com o ex-secretário Henrique Entges, né, que está aqui com a gente, e a gente iniciou aí uma série de entrevistas com os ex-secretários aí do município, já que a gente teve uma grande mudança, né, de secretários aqui na administração municipal, para fazer um balanço, né, sobre sua gestão, né, enfim, frente às suas secretarias, suas pastas, né, e trazer também algumas perspectivas e o que ficou ainda aí, né, encaminhado, amarrado, apontado para o próximo período e também para o próximo governo que entrar, né, porque nunca se sabe quem que vai seguir, né, mas para a gente que somos cidadãos, né, para nós que necessitamos das políticas públicas, né, independente de eleição, independente de resultado da eleição, o cidadão precisa daquela política funcionando, né. E hoje vamos conversamos já com o Giovanni outro dia aqui, o Giovanni Diesel, falando sobre a saúde. Hoje vamos falar sobre a educação com o secretário Henrique Entges. Então, seja bem-vindo, secretário, mais uma vez aqui aos estúdios da Rádio Cidade e pode fazer sua saudação inicial. Tá ok, então, bom dia ou boa tarde que seja, então, boa tarde. Camargo, Cristiano também, né? O Henrique, eu acho que não almoçou ainda. Não, eu já almocei, mas aqui eu sempre digo o dia 24 horas, né? Então, mas enfim. E a toda a comunidade birubense, né? E regional também, além fronteiras, né, Cristiano? Que nos escuta, nos assiste através do programa. E até vou quebrar um pouquinho o protocolo, Camargo, porque, né, eu acho que a gente, né, às vezes quando as pessoas perguntam quem é o Cristiano, né? E aí eu digo o Cristiano agora é pai. Né? E eu acho que o Cristiano fez um gesto, eu sempre digo assim, eu tenho um respeito enorme e até uma admiração pelas pessoas que fazem o que o Cristiano fez.
Tá, Cristiano? Eu acho que então parabenizar você, a tua esposa também, pelo gesto, né? Fiquei sabendo né, dessa conquista, vamos dizer assim, que tu e a tua esposa tiveram enquanto família, porque realmente é um ato de muita grandeza. Quando a gente fala em empatia, quando a gente fala em, né, enquanto o ser humano precisa ser solidário, eu acho que realmente esse gesto de vocês é algo que realmente a gente precisa sim valorizar. Muito bem, Henrique, muito bem. Vamos fazer um resgate antes, né? Antes da gente entrar nos detalhes mais próximos, como eu fiz lá com o Giovanni, né? Vamos puxar lá de trás. Quando que o secretário Henrique chega pela primeira vez na Secretaria de Educação e como que ele encontra a secretaria, né? O que se tinha estruturado, o que deu para perceber naquele momento e como que foi construindo-se essa jornada? Tá bom. Então assim, né, Cristiano, foi a minha segunda passagem pela Secretaria de Educação, né? Eu iniciei, na verdade, em 2015, né, quando eu fui convidado pelo prefeito Carlos, na época, ex-prefeito Carlos, para assumir a secretaria. Fiquei de janeiro de 2015 até março de 2016. Aí, por uma questão, então, de acabar, né, colocando meu nome na época para concorrer à eleição. Concorri, fiz 393 votos. Fui o segundo suplente. Claro que aquela vez a configuração era um pouco diferente, porque você coligava na proporcional também, né? Uhum. E aí acabei ficando no nosso grupo, então, como segundo suplente. Acabei assumindo 2 anos, fiquei de 2017 a 2018. Em 2019, então, recebi o convite do prefeito Abel para retornar junto à Secretaria de Educação. E como acabou acontecendo, né? Então, fiquei 2019, 2020, então, em março de 2020, então já estava pronto, na verdade, para concorrer ao pleito. Mas, infelizmente, acabei ficando doente, né? E não pude concorrer. E fiquei em licença saúde e retornei dia 2 de maio do mesmo ano. E eu sei dessas datas porque agora que eu fiz a minha rescisão eu fui observando as datas que a gente esquece, tá, Camargo? E aí então 2 de maio eu retornei para a secretaria, onde estive até 29 de fevereiro de 2024. E eu lembro que, né, nós tínhamos algumas questões atrás lá e até esses dias fazendo uma análise. Eu lembro que quando eu cheguei em 2019, uma das primeiras questões que o prefeito colocou para mim era da questão que nós precisávamos fazer algo para os universitários, né, alguma ação mais efetiva. E nós fizemos, né? Nós fizemos em 2019 uma das primeiras ações que é, então, que acontece até hoje, que é o passe universitário, né, o auxílio universitário. Então, todos os universitários que se deslocam tanto a Cruz Alta quanto a Passo Fundo, eles recebem um auxílio via Prefeitura Municipal, né? E esse auxílio, então, a gente teve a satisfação aí de ser uma das obras que a gente conseguiu fazer lá em 2019. E, obviamente, que tivemos outras ações também já naquele momento. Já começávamos a conversar sobre a questão do uniforme escolar também, né? Já começávamos a falar sobre as obras e ninguém imaginava que em 2020, né? Primeiro a secretaria eu sempre digo, a secretaria ficou 2 meses sem secretário, período que eu estive afastado, o prefeito não colocou ninguém em licença saúde. Depois retornei em maio e aí nós naquele turbilhão, né, enfim, de o que ia fazer com Covid, enfim, tudo na época. E aí 2021, então, nós lançamos um programa, né, que é o programa IB Educa Mais, que foi um programa que se estendeu, ele compreende os períodos de 2021 a 2024, então até o final de 2024, até o final deste ano, aonde nós tivemos, Cristiano, várias ações. Consolidação aí sim do uniforme escolar, uniforme para todos, a questão das obras, a questão então da formação dos professores, a questão, então, do avanço na questão das tecnologias, aonde a gente, por exemplo, conseguiu distribuir aí um computador para cada professor, investimento de mais de 800 mil, e totalizando, né, então totalizando todas essas obras e investimentos, enfim, chegamos a um montante de 7 milhões de investimentos por parte do município. Programa da Gênios, também, né, o programa da Gênios. Nós tivemos ano passado também o programa da Educom, que era um programa voltado à questão do português e da matemática. Então, assim, houveram vários avanços, né? Nesses últimos anos, assim, realmente a gente viu o quanto a educação da rede municipal, ela evoluiu em todos os sentidos. E claramente, né, Cristiano, e é bom que se frise isso também, que
dentro de uma perspectiva de que o secretário ele não faz as coisas sozinho. Nós precisamos ter um grupo. Então, quer dizer, nós sempre tivemos, apesar de algumas trocas que aconteceram, mas a gente sempre teve um grupo coeso, um grupo que buscava realmente, a gente via que todo mundo estava no mesmo, para o mesmo caminho, focado no mesmo objetivo, mesmo na cultura, no turismo e no desporto também, que a gente pode falar depois, né, do que a gente avançou. Então, assim, ó, eu sempre digo, a gente não faz as coisas sozinho. E, obviamente, que tu precisa também de um administrador, tu precisa de um gestor que também enxergue isso. E nesse sentido, a gente sempre teve lá atrás a compreensão do ex-prefeito Carlos e principalmente agora também com o prefeito Abel, essa compreensão da necessidade de investimentos em educação. Eu sei que eu falo sempre em investimentos porque a gente sabe que a gente precisa, né, ter educação como uma prioridade. Saúde é prioridade, mas a educação também é. Então, realmente, e se faz isso através de investimentos. E neste caminho, acho que a gente realmente fez... né, foi algo bastante positivo. E também, que eu já estava me esquecendo agora, o nosso plano de carreira. Né, o plano de carreira do magistério, que foi aprovado aí algumas semanas atrás, já foi sancionado, se não me engano, sexta-feira, pelo prefeito Abel, que é outro reconhecimento para a carreira. Eu sou professor de carreira, né? Então é bom que se diga isso também. Até te disse que eu tenho até 1h30, depois eu vou para a escola dar aula, né? Entende? Então, porque a gente é assim, né? Eu sempre digo, a gente... não é quando a gente vem aqui, a gente fala... Eu sempre digo, eu falo de uma realidade que eu conheço. Eu falo de uma realidade que eu conheço. E eu sei a educação que nós temos em nosso município. Tá certo. Henrique, vamos tentar destrinchar essa tua gestão aí em pontos pra gente, né? Porque tu fez um relato mais inicial, abrangendo aí todas as ações, né? Mas vamos agora tentar detalhar algumas coisas aí. Bom, vamos começar a educação infantil, né? Que eu acho que é um tema pertinente, né? Nós temos uma grande massa de trabalhadores aqui em Birubá. E eu agora também sou um usuário dessa parte, então vou puxar para o meu assado aqui, né? Como que a educação infantil estava, né? Vamos começar assim pela questão da responsabilidade. Hoje a educação infantil é responsabilidade do município, isso, né? Isso. De toda a rede da educação, a infantil é aquilo que o município tem que dar conta de resolver, né? Aí o fundamental eu acho que é dividido com o Estado, o Estado, né? E o médio é federal e estadual, né? E superior federal. Aí eu queria que tu fizesse um panorama da educação infantil. Quantas vagas nós tínhamos lá, né? Foi crescendo isso, quantas escolas a gente construiu, né? Eu tenho algumas questões que eu já observei lá na escola que meus filhos estão, e aí eu queria trazer isso para ti, para refletir junto aqui também. Mas se der para fazer então esse panorama da educação infantil, depois a gente vai seguindo. Tá. Não, assim, né, Cristiano, em números, eu só para trazer assim o quanto nós avançamos em educação infantil, e até preciso falar porque nós estamos na gestão, e nós, que eu digo, o Partido dos Trabalhadores, até 29 de fevereiro de 2024, agora a partir então do dia 1º, né, nós não estamos mais à frente da secretaria, mas a equipe se manteve ainda do Partido dos Trabalhadores, né? Mas então em 2009, lá quando na época, a então secretária hoje... vereadora e na época secretária Jussara, então nós assumimos, nós tínhamos uma educação infantil com 435 alunos, se não me engano, lá em 2009. Hoje, em 2024, nós temos uma abrangência de mais de 1.200 crianças. Por que eu trago isso? Por que eu faço esse período tão longo, né, de comparação? 15 anos, né? 15 anos. Porque 2008, oficialmente, a educação infantil passa para as mãos dos municípios. Até então, né, nós não tínhamos assim nem uma obrigatoriedade e nem mesmo uma questão assim mais, vamos dizer assim, profissional dentro da questão da educação infantil. Então, 2008 passa para o município para as mãos dos municípios, e aí começa aquela loucura. Né? O que o município vai fazer? Vamos começar a construir creche. Tanto que neste período nós avançamos, construímos uma escola de educação infantil, que é o Pro Infância, né, que tu acompanha agora, né? Mas então nós construímos, o Camargo também lembra das obras também. A minha escola. O Camargo sempre diz a minha escola, né? Porque o Camargo... eu fazia parte da gestão anterior,
foi o início, o encaminhamento começou ali, o projeto, o senhor sabe muito bem que não era para ser naquele local, era para ser lá na chácara da prefeitura, teve mudança, mas não vem o caso agora. Ficou encaminhado e tal, foi dado um seguimento depois, no atual governo federal era do PT, e esse projeto foi para nível de Brasil. As prefeituras que tivessem o terreno e a contrapartida podiam construir. Perfeito. Eu acompanhei tudo isso, aí, perfeito. E tive o privilégio de construir desde o aterro até passar cera pro dia da inauguração. E lindo, né, Camargo? Uma escola padrão, Sensacional. né? Sensacional, muito bem construída. Maravilhosa. E aí sim, aí a gente avança. E claro, né, Cristiano, a gente vai falando em termos de escola, mas não é só escola, vem toda a questão de profissionais também. Profissionais. Então, faz concurso público de auxiliares de ensino hoje, só para tu ter uma dimensão, em termos de auxiliares de ensino hoje, nós temos 118 cargos. Então, são 118 servidores que estão junto na educação infantil. Em termos de auxiliares de ensino. Todos concursados. Todos concursados, né? Aliás, nem todos, porque alguns ali agora a gente tem uma questão, né, que alguns, nós também fizemos um processo seletivo, porque nós temos ali agora algumas questões de ordem, por exemplo, tiram uma licença saúde principalmente, então elas são substituídas. Tem aqueles atendimentos também mais específicos, por exemplo, criança com autismo. Isso, né? Então, tem uma série de coisas que a gente precisou enquanto administração ir evoluindo também. Né? Professores também, né? Educação infantil também, a gente viu esta necessidade hoje, se não me engano, não sei bem te dizer o certo, mas se não me engano, acho que são 57 profissionais, se não me engano, de educação infantil, de professores de educação infantil, porque nós temos professores hoje desde o maternal, então desde o maternal nós temos, né, essa questão, e até ao final de 2024, pelo Plano Nacional de Educação, nós temos que avançar desde os berçários, B1, B2, até... né? Enfim, até o final da educação infantil. Claro que tudo isso vai tendo um custo, e um custo bastante significativo. Então, por isso que eu sempre digo, não dá para né, colocar toda a responsabilidade só em termos de município e não ter Mas tem um repasse que o governo federal repassa? Tem vários repasses, mas, né, eu acho que precisa cada vez mais haver essa compreensão. E o próprio município precisa entender a sua parte também. Né? Então eu acho que nesse sentido, e daí claro, depois fomos avançando, né? Temos agora recentemente, no retrasado, quando a gente inaugurou a creche da Udila, inauguramos a creche da Udila também, que realmente é um espaço bem importante, afora, né, Cristiano, os outros espaços que a gente tem, que são espaços próprios também. Né? Então realmente nós tivemos um avanço enorme em termos de educação infantil. Na mesma linha de raciocínio, né, para que as pessoas que estão em casa entendam o seguinte: quantas escolas nós temos que é do município, porque nós temos escolas locadas. Sim. O senhor fala de 400 e pouco em 2008 para triplicou. Só que a população de Ibirubá também aumentou. Claro, sim. Então, para que as pessoas entendam, hoje, escola do município, quantos nós temos? E assim, Camargo, e nessa linha que eu coloco para ti, tem mais uma outra questão. A população aumentou o número e existe uma outra questão. Nós temos um cenário hoje diferente pós-pandemia. Antes de 2020, nós tínhamos um cenário que geralmente a criança nascia e ela permanecia ou com a mãe ou com os avós por um período, com alguém da família. Depois da pandemia, é impressionante como isso modificou. Hoje, por exemplo, daqui um pouco a avó está no mercado de trabalho também, a mãe vai para o mercado de trabalho também e a criança vai para a escola. Então, é outro, e isso a gente identificou desde 2022. Né? O cenário modificou de uma forma, né? Então, quer dizer, e aí tu tem mais, agora realmente a gente vê, e claro, e tem também a questão do bom atendimento. Eu acho que isso também leva. Por isso que eu te digo assim, claro, tem problema. Claro que nós temos problema, não vou dizer que a gente não tem. Mas assim, dentro de uma realidade que você enxerga às vezes de outros municípios, você vê que aqui realmente a gente tem um atendimento de excelência. É diferencial. Então, as pessoas, o que eu escuto muitas vezes das pessoas? Elas dizem assim, olha, em vez de eu deixar em casa com uma pessoa que daqui a um pouco eu não conheço, bom, então eu vou levar para a escola, que pelo menos na escola eu sei que está bem amparado. Assistido. Eu posso falar, os meus têm 9 meses, eles estão ali na Artur Canides, né, que tem uma equipe fenomenal.
né? Tem uma estrutura, tem todo um cuidado. Por exemplo, algumas coisas no grupo do WhatsApp, né? Porque tudo tem grupo do WhatsApp, né? E aí a escola também, né? E aí ali no grupo dos pais, no WhatsApp ali, todo dia tem algum recado, alguma coisa importante pra gente, né, levar em consideração. Tem uma rotina organizada que, pra mim, organizou tudo minha vida, Camargo. Porque quando as crianças chegaram, eu não tinha o time deles ali, né? De como, que hora que eles dormem, que hora que eles comem, que hora que, né, dá soneca, não sei. E lá é tudo organizadinho. Organizado. E se tu cumprir aquela organização, eles dormem, Vira Henrique, a rotina. noite A noite inteira, tranquilamente, acordam do outro dia de manhã numa facerice, numa alegria. Então tem um estudo, tem um preparo, tem uma dedicação e tal. Então parabéns a todos, a turma da educação infantil. Eu ficaria só falando de educação infantil aqui, mas temos que avançar, né? Não, o senhor não me respondeu. São Quantas escolas? 6 escolas são 6 escolas do município, se não me engano, e 3 em espaços alugados. Tá, são 9. 9 ao total. 9 no total. Pois é, quantas nós tínhamos na época? 2008? Ai, aí tu me pegou, não sei. Porque eu me recordo do seguinte, ó. Lá em cima eram para 100 até 118 crianças, 113 Na na Arthur Canes. Não, eu acho que é um pouquinho mais, Camargo. Acho que é 160, se não me engano. Depois 170. que aumentou. É, aumentou. Se não, na época, o projeto, eu me lembro o projeto perfeitamente. Mas Eu tinha estudava. uma creche, existia uma creche. Existia uma creche Mas lá. em condições muito, né? Sim. E essa creche foi extinta e daí veio... Aquele pessoal foi transferido todo para nova. Toda pra nova. Antigamente, Isso antes da construção desse plano aí, que foi a melhor coisa que foi feita a nível federal aí para A universalização do ensino da educação infantil. Também. o que era? Cada município Fazia sugestão. fazia a sugestão e do jeito que dava. E do Tinha jeito que dava. situação que alugavam casas com uma pessoa lá. Dizendo, eu tenho aqui Aqui um também, espaço aqui aqui em também. Não, casa. os também tem. larve sinal, como é que Camargo? É, larve sinal, né? E tá tudo bem, E tá era o tudo que bem, tinha naquele claro. momento, né? Tinha, é E- verdade. Quem não foi para um larve É. sinal? Eu fui também. Todo mundo foi para então um tá lar, tudo né? bem, né? Então, Mas aí- o pai trabalhava, tinha que ir para algum lugar, né? Só ainda, Camargo, não tá atrapalhando, só ainda da questão, tem umas questões também que são importantes a gente colocar, que é assim, Henrique, uma coisa que para mim chamou a atenção, e não é uma crítica, é só como é, né? E tem que ter. Quando tu vai lá fazer a matrícula, o pai, ele não precisa justificar o trabalho dele. Ele não precisa pegar um atestado lá no trabalho dele e levar para provar que ele está trabalhando. Mas a mãe precisa. E isso constrói pedagogicamente a ideia de que O homem trabalha. o homem trabalha e a mãe não trabalha. E se a mãe trabalha, tá fora, tá errado, né? E aí, então, eu só posso receber teu filho se a mãe trabalha, né? E às vezes tem o papel alternativo, a mãe trabalha e o pai não trabalha, né? Porque a nossa sociedade mudou, né? Mas só assim, essa observação no sentido... Daqui a pouco é né? algo que a gente possa Porque reavaliar, bota né? o pai também comprovar que Mas trabalha. eu vou te dizer, né, Cristiano, tu tá no grupo. Eu, por exemplo, no grupo dos meus filhos, e por isso que eu acho legal, porque a gente fala de coisas que são coisas nossas, né? Isso. O Camargo também teve Mesma os filhos, coisa. os netos também que estão na escola. A gente vou falar em seguida. a gente pode falar sobre isso, né? E os meus filhos vão na creche, ou agora, desde pequenos, né? E na verdade, quem está no grupo não sou eu, é minha esposa. Viu? Botaram isso minha que eu esposa digo. no grupo, Porque né? o senhor, como educador, Como vai gestor concordar. também, né? O senhor vai concordar comigo. Porque quem educa, quem prepara a primeira queixa é pro pai ou é pra mãe? Pra mãe. Pra mãe, né? Pra mãe. Quem leva na igreja, quem leva a consultar, quem leva na creche e tal. Por quê? Porque às vezes o pai, quando tá na correria, né, e o Cristiano tá vindo isso, mas assim, ó, bem rapidinho. Eu conversava outro dia com a professora Catarina Mello, se aposentou agora. Foi a primeira gestora de escola infantil em Birubá, primeira creche. Ex-secretário de Educação também, né? Sim, mas ela que começou. Falei aqui outro dia, segunda-feira. Escola Progresso Santa Luzia. Pátio, hoje Santa Luzia não existe mais, veio para o ginásio. Tá? Lá, hoje, Centro Social Samuel Castro Nascimento. Temos a creche por lá de cima, não sei como é que é o nome dela. Creche Progresso, acho que não tem nome, não homenageia ninguém. Tá? Foi construído já a segunda parte atrás. O berçário. Do A berçário. ampliação do berçário. Ajudei a fazer. 2011, né, Camargo? Botei muito azulejo lá. Depois aqui na Planalto também. Mas voltando lá atrás da Catarina, de lá para cá, a evolução que se teve foi muito Enorme. grande. Enorme. Enorme, E ela dizia, até quero convidar ela para vir aqui no programa, né, para contar um pouquinho da história, mas voltando àquilo que o Cristiano disse. Gente, tem muita mãe
que trabalha, que é chefe de família, que às vezes o pai vive de bico, a mãe tem carteira ligada, e a mãe levanta cedo, leva as crianças na creche, vai buscar, vai assistir e tudo. E muitas vezes o pai, né, não consegue um emprego, não tem uma qualificação profissional. Então, vive daquele bico, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Mas que o pai tem que participar, e eu acho que o pai está empregado, tá. O que ele faz? Pelo menos para saber. Claro. E o Cristiano levanta uma coisa que eu não sabia. Eu criei os meus filhos primeiro na creche da Floresta, porque eu morava no bairro Floresta. Depois só tinha a Progresso, a Floresta e a Planalto. E a Planalto, na década de 80, 86. Eu trazia o seu Fábio no pescoço, até aqui, hoje eu digo pra ele, eu quero que um dia, se eu precisar, tá? Tu me leve. Tu me leve no pescoço, que nem o pai te levava, a gente brinca, né, e tal. Mas a gente vê o quanto que evoluiu. Agora você imagina que nem o Cristiano agora. Se não pudesse deixar os meninos na creche, que são 2, né, que não pudesse deixar... A mãe não ia poder trabalhar, ele talvez não pudesse trabalhar. Então, gente, e tem gente que fala mal da creche. O filho come, bebe, dorme, ganha roupa, ganha transporte, e tem muita gente que não tá bom. É um desabafo que eu precisava fazer. Mas o cidadão, eu acho que ele tem que fazer isso mesmo, né? Ele tem que fazer a pressão para o poder público atender ao máximo, né, aquilo que é seu por direito. Não tira o direito do... Né? E às vezes o poder público só funciona na base da crítica, na base do empurrão. E aqui até uma questão, né, Cristiano? Eu acho assim, ó, claro, concordo que tu fala assim nessa questão, né, que tu precisa ter né, essa questão, mas até de participação também. Isso é muito importante. Claro. O participar, assim, ó, olha, e o Camargo sabe disso. Eu vou fazer um parênteses das escolas do Estado de Ibiruba. Por que as escolas do Estado em Ibiruba funcionam? Porque, assim, além de ter direções que são direções comprometidas... Tem CPMs que... Tem CPMs. O CPM, né? Agora tu tem o CPM e tu tem o Conselho Escolar também. Assim, ó, isso é de uma importância enorme. Então eu sempre digo assim, ó, mas claro, tu tem que ter uma mente aberta, né? Tu tem que realmente entender que aquilo ali é importante, né? E realmente participar. Porque ali tu vê que realmente tu vê o diferencial. É aquilo que a gente discutia lá na década de 90, né, Henrique? A gestão democrática. Que hoje, né, hoje, na verdade, é um conceito. É um conceito e que hoje realmente está sendo cada vez mais colocado em prática dentro das escolas. Exatamente. Que é a gestão democrática. E até assim, ó, até interessante tu tocou na gestão democrática, porque durante esses últimos anos que a gente tem estudado muito a gestão democrática, até se tem uma vertente que vai além da gestão democrática, que se fala em gestão participativa. Que aí sim, a participativa é todo o corpo docente e discente da escola participando das ações efetivas. Hoje, por exemplo, nós recebemos um bilhetinho lá na agendinha das crianças para participar de uma pesquisa que a escola está fazendo lá, né, para saber alguma coisa lá em relação à escola e tal. Aliás, quero mandar um abraço para a Dani aqui, que comentou aqui, né? Que comentou aqui na live, abraço para toda a equipe lá da Arthur Candes, mas também de todas as escolas de educação infantil. Precisamos virar chave, tá? Porque o Henrique tem até 1h30 e nós temos ainda ensino fundamental e cultura e desporto e transporte. Ah, boa, Camargo. Essa aí vai dar uma... Até eu acho que eu vou puxar agora o transporte para não correr, né? Para não correr, né? Henrique, nós tivemos aí uma vistoria, né, nos ônibus, enfim, no transporte escolar de Ibiruba, que, segundo nos trouxe aqui a vereadora Patrícia Sander, presidente do Legislativo, foi assustador. Né, das 13 veículos, eu acho, né, fiscalizados ali, e a vistoria, é importante dizer, quem fez foi a prefeitura, né, ela só acompanhou, mas ela trouxe a informação, né, apenas 3 estavam regulares, né, de 30 e 3 não foram, né, 10 compareceram, 3 não compareceram, e dos 10, apenas 3 estavam regulares ali, né, então a gente fica, o que dá para fazer, Henrique, em relação a isso, né? Porque tu imagina um pai entrega o filho ali num ônibus, numa van, no que quer que seja, que tu não tem. Aí depois, junto com isso, vem aquela situação daquele motorista lá que acabou se alterando lá com o aluno dentro do transporte lá e que deu todo aquele reboliço na rede social e tal, né? Como é que tu avalia a questão do transporte escolar em Ibiruba? Cristiano, assim, dos meus mais de... Na verdade, como é que ele funciona? Na verdade, dos mais de 6 anos que eu estou junto ao transporte escolar e na gestão da secretaria, nós tivemos alguns, acho que se não me engano, 1 ou 2 acidentes, se não me engano, assim, um pouquinho mais de gravidade, mas não tanto. Mas afora isso, nós nunca tivemos problema.
Então eu acho que começa por aí. Por isso que eu digo, a gente não pode dizer que tudo tá certo. Tem coisas para melhorar? Ah, óbvio que tem. E o que aconteceu? Nós este ano fizemos Mas pouquinho... se eu tiver com o meu carro sem o triângulo tudo bem. ali dentro do negócio, eu vou ser multado, Sim. secretário. Tá, mas só um pouquinho. Deixa eu te colocar então. Então o que Me aconteceu? acidentando ou não. Este ano a gente fez um pouquinho diferente do que nós fazemos nos anos anteriores. Por quê? Este ano eu disse assim, bom, como eu já tinha alinhado essa questão de sair, então no dia 29 de fevereiro, sentei com a atual secretária e disse, bom, a vistoria nós não vamos fazer. A vistoria tu vai fazer. Né? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a parte de documentação. E a parte de documentação quem faz é o departamento de trânsito. Cada linha que é feita, são 33 linhas, se não me engano, do transporte escolar. As 33 linhas existem os fiscais de contrato. Tá? E esses fiscais de contrato, então, tem o Vanderlei Rodrigues, que é o nosso orientador pedagógico, o Luciano, que é o coordenador do departamento de trânsito, o diretor de trânsito do município, e nós temos também o secretário que assina junto. E aí o que a gente fez? Então, e ela é dividida em duas partes. A primeira parte da documentação. Então, primeiro, todos eles trouxeram as suas documentações, e nessa documentação você pede xerox da carteira do motorista, folha corrida, o laudo do engenheiro mecânico. Situação mecânica do Situação veículo. mecânica. E aí que existe uma questão... Vida útil do veículo. Vida útil do veículo. Porque este laudo, o que acontece assim? Ó, esse laudo, ele geralmente tem uma duração de 6 meses. E a maioria dos laudos, eles não estavam vencidos até então. Se não me engano, eles venceram quando foi feita a vistoria. Por isso, daí não adianta, né? Eu vou fazer, então eu vou ter que ter esse acompanhamento. E aí eu disse, não, então nós vamos checar primeiro a documentação e depois, então, eu vou para a parte da vistoria, como realmente foi feito. Eu fiquei sabendo de algumas questões, mas assim, eu vou te dizer, Cristiano, eu conheço bem a realidade do transporte, assim, conheço a realidade do transporte. Nós tivemos alguns pais que vieram nos procurar, porque nós tínhamos alguns problemas antes de eu sair como secretário. A gente pontuou, porque assim, 70% do transporte escolar, ele funciona, ou mais, até funciona super bem. Funciona bem. São veículos bons. O que aconteceu nesta vistoria? Daí, claro, né, eu não estava mais como secretário, enfim. E quando veio esse assunto, eu pensei, bom, eu vou conversar com quem eu tenho que conversar, que é o mecânico da prefeitura. Que a prefeitura poderia ter feito 2 caminhos nesta vistoria do transporte escolar. Nós poderíamos ter contratado uma empresa para fazer esse trabalho, ou a gente colocar o nosso funcionário da prefeitura, o servidor, que é o nosso servidor de carreira, que é o responsável, o preto. Uma pessoa assim que tem, né? Futuro engenheiro mecânico. Todas as dúvidas que eu tive durante esses anos. Preto, dá uma olhada nesse carro. E não foi uma ou 2 vezes, foram várias vezes, né? A gente recebia alguma coisa. Não, o Preto vai lá e vai dar uma olhada e ele vai dizer se está em condições ou não. E aí o que aconteceu? Bom, após a entrevista, então eu peguei e liguei pro Preto e disse, Preto, como é que é a condição? Diz ele, não, teve alguns carros que foram reprovados, mas algumas coisas do que... Até eu nem posso citar a questão da reprovação, né? Às vezes eram questões que ele fazia o apontamento. Era um aponte, mas não é que era algo que vai cair, vai... Não, eu vou te dizer assim, ó, eu acho que... Não é que não... Como é que eu vou me expressar? Não quero dizer que as pessoas digam, mas o ex-secretário tá... Não, o que eu quero dizer é que a maioria, assim, tá em boas condições, de 70% a mais. Tu entendeu? Porque você Alguém disse aqui que nós estávamos sendo sensacionalistas. Eu acho que era a palavra que tu estava buscando e não... Não, Cristiano, nem falo pela questão sensacionalista, porque tu nem sabe desses dados que eu vou levantar. Só que o que eu fiz? Eu fui lá e falei com o mecânico da prefeitura. Esse Preto me diz assim, até porque, né, todo mundo sabe, por exemplo, eu tenho meu pai que faz transporte escolar desde 1999 na prefeitura. Tu entendeu? Então vamos dizer assim, cresci olhando como é que isso funcionava. Tu entendeu? E tu tem que ter responsabilidade, porque se um dia acontecer alguma coisa e você está com tudo em ordem, bom, porque acontecer faz parte. O acontecer, né, ele pode acontecer. Agora, se você está em dia, se você está com o veículo em dia e acontecer alguma coisa, bom, eu estive em dia. Estou amparado. Legalmente você está amparado. Exatamente. Então tem essas questões, né? E aí eu fui checar essas informações. Então, o que a gente tem alguns problemas, mas eu não posso generalizar. Então, eu sempre fiz assim, quando eu estive como secretário, tem um problema? Tem. Não, então vamos chamar o cara aqui. Vem cá, por que tu não tá conseguindo trocar? O dono da empresa tem que se apontar. O que tu tem? Tu entendeu?
Qual é o teu problema? Tu tá com problema financeiro, tu não tá conseguindo? Eu, inclusive, comprei algumas questões ano passado dentro do próprio transporte. Diz, olha, se tu não tá conseguindo levar, então tu tem que, né, desista da linha e passa para outro. Certo? Até pra gente poder, daqui um pouco, né, dar uma melhorada no trabalho, porque tu tá carregando vidas. Sim. Isso é de uma responsabilidade enorme. Exato. Né? Então, por isso que eu sempre digo, nós, graças a, né, esses últimos anos, o que a gente teve foram coisas, né, tivemos 2 acidentes, mas acidentes, né, de uma proporção pequena. Entendeu? Mas então, essa preocupação a gente tem, a administração tem, o prefeito Abel tem, entendeu? Ontem até nós conversávamos, porque agora, né, nessas novas modalidades que nós temos enquanto licitação, cada vez mais a administração vai se aperfeiçoando e dentro do transporte escolar também. Até porque investimento, né, Cristiano? Nós investimos em transporte escolar anualmente no município, são mais de 4 milhões em transporte escolar anual. Né? Vem um pouquinho de verba do governo federal, um pouquinho menos ainda do governo do estado, mas a grande maioria é dentro do município. Caixa própria. Tá, né? Então, e nós falamos dessas linhas afora o nosso transporte, que é o transporte com os amarelinhos. É certo. E aí isso é importante, né, Henrique? E aí não é uma crítica à secretaria de forma alguma, né? É no sentido exatamente do que tu traz, né? Então, 4 milhões de investimento, né? A gente precisa ter um transporte 100% de qualidade, né? Com Pelo certeza. valor que é investido pelo município. E Cristiano, né? assim, ó, se eu vou contratar um ônibus para fazer uma viagem para mim em Porto Alegre, eu vou pagar um valor bom para esse ônibus, eu quero um ônibus de qualidade, com conforto, leito, né, ar-condicionado, tudo mais, né? Claro, e até eu vou te dizer, e também existe essa questão assim, por exemplo, nós, que as pessoas às vezes acabam esquecendo, por exemplo, nós temos a preocupação, principalmente agora, a gente vai chegar no inverno. Né? Uma vez, por exemplo, ou de manhã, ou de meio-dia, ou na primeira hora, o carro ele vai lá dentro da propriedade buscar a criança. Sim. Porque ele tem que ir lá, né? Que ir. Tu entendeu? Então, quer dizer, eu podia simplesmente fazer... eu vou passar só na geral. Eu não vou entrar pra dentro da propriedade. Mas por que tem que ir lá dentro da propriedade? Mas daí, Camargo, como é que 6 horas da manhã uma criança pequena, às vezes uma criança de 7, 8 anos de idade, eu não posso ir lá e pegar essa criança mais perto? Isso não é um programa de valorização. Se eu estou dizendo que eu preciso melhorar a educação, eu também posso fazer isso. Eu sei, daí o Camargo vai me dizer, mas quando eu estudava, eu ia a pé. Eu caminhava 2 quilômetros, né? E eu entendo porque... Eu vinha da linha 3, no Edson Quintana, a pé. Eu sei. Tu entendeu? Mas nós é nós, filho. Nós é nós. Mas assim, se a gente quer uma educação diferente e a gente tá falando isso, do quanto a gente avançou na educação infantil, nós precisamos avançar no transporte escolar também. Sensacional. Isso tu entendeu, Camargo? Mas eu te entendo. Eu te entendo isso. Eu estive lá dentro, eu sei como é que funciona. Por isso que eu tô quietinho e deixando o senhor responder. Tem que ser, Camargo. Tem que porque ser. Assim, então se tem dinheiro, 4 milhões de reais. E eu posso fazer? Transporte, eu posso fazer, vai buscar na porta da casa esse estudante. Porque se é por conta do transporte, não é que ele vai ter evasão escolar, vai ter dificuldade para estudar, vai ter dificuldade, né? Porque isso vai aí. qualificar a vontade dele de estudar. Exatamente. Né? Essa é a questão. Vamos avançar então para o fundamental. E aí, Henrique, não quero só trazer aqui terra arrasada, e não é essa a ideia, né? Mas o ano passado nós tivemos aquela crise que acabou caindo em 2023, né? E agora entramos de novo aí e logo sai aí o resultado, né? Que foi a polêmica da educação, o SAERS, né? Que deu aquele problema lá no questionário, lá na forma do Estado realizar a prova, né? A dificuldade que o Estado teve. Aliás, o Estado está tendo dificuldade em tudo, né? Vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade. Está tendo dificuldade em tudo. E aí acabou que gerou uma polêmica, daí as pessoas acabaram aproveitando politicamente disso para tornar, né, o debate partidário e político, né, numa coisa que era mesmo ali técnica talvez e pedagógica ali de organização. O que ficou de resultado final do SAERS? De resultado final, na verdade, que o município, então, cumpriu todas as exigências do Estado e fomos atrás. E ficamos, se não me engano, na 71ª posição dos 496 municípios. Né? Então, fomos muito bem. E muito provavelmente este ano nós vamos melhorar essa posição. Foi feito todo um trabalho com os professores. Eu sempre dizia, né? Eu tinha, assim, essa questão de que, gente, eu sou da tribo que nem os outros, né? Eu sei como os meus colegas dão aula e eu sei que esses números estão errados. Mas é como tu falou, né? Aí você buscou essa questão, né? Enfim, cada um faz da sua forma. Às vezes quando não busca a fonte, tu quer simplesmente jogar, né? Mas a gente esclareceu tudo isso e muito provavelmente este ano nós vamos ter resultados bem mais positivos do que ano passado.
Certo. Então, só para colocar assim, Sim, né, era a Cristiano, que eu ideia, acho que mas era só pra- foi bem né? amplamente divulgado nesse sentido, Porque né? foi um tema que... deu Claro, polêmica e foi tal, polêmico, óbvio, né? E estava sobre a tua gestão. Aí, na educação fundamental, eu queria trazer assim, hoje como é que ela está? Quantas escolas urbanas nós temos e quantas rurais? O atendimento das rurais atendem todos os distritos hoje? Como é que está isso? Na verdade, nós temos 3 escolas da área rural, né? Que nós temos, então, o Rincão Seco, Que teve investimento... que teve um investimento pesado no passado, e dentro desses 7 milhões que eu falo, desses 4 anos, então, o Rincão Seco foi contemplado, ficou muito bonito, uma obra muito, Ficou, a gente muito foi lá na importante, né? inauguração. Muito legal também. Nós temos Alfredo Brenner, que também recebeu investimentos no final de 2022. Também recebeu investimentos pesados lá também, uma escola muito... que são o que a gente chama, né, Cristiano, de escolas polo. Então, a gente tem essa compreensão que dificilmente essas 2 escolas um dia venham a ter seu fechamento. Porque a gente sempre vai ter pessoas do interior. Sim. Então, essas 2 escolas, elas recebem, né, alunos inclusive da cidade. Inclusive da cidade. Que eu acho que é o caminho que daqui um pouco a gente vai começar a fazer cada vez mais. Das crianças saírem da cidade e irem para o interior. Bom, haja visto que hoje nós temos uma 506, praticamente vai ter uma ligação toda asfáltica. E vai ser, vamos dizer assim, bem mais, ou bem menor o trajeto que você ia até o Rincão Seco. Sim. Então, e uma escola, né, de excelência. E temos também a escola José da Anchieta, lá na Itaíba também, nosso amigo professor Giovanni também, multisseriado, que é uma escola realmente que tem vamos assim, um trabalho muito bem feito. Obviamente que aquela escola é uma escola menor, né? Elas são, hoje, se não me engano, acho que o Giovanni tem 26 ou 27 alunos. E essas outras 2 escolas, sim, elas são escolas bem mais... Mas por conta até da números, distância, né? Sim. Da Itaíba da Itaíba para cá, né? Também, né? Então, se concentrou naquela região. E daí... Tivemos fechamento de escolas durante a tua gestão, Henrique? Não tivemos interior? nenhum. Não. Nós permanecemos com essas 3 escolas, né? E daí temos as escolas da cidade, né? Temos a Escola Hermani, que a gente recebeu em 2020, né? Que ela era uma escola do Polivalente do Estado, Estado, né? E passou para as mãos do município também. Um trabalho muito bem realizado pela diretora Sandra, né? Realmente foi um trabalho de reconstrução e hoje realmente ela está muito bem inserida junto ao bairro. Nós temos também a Escola Santa Terezinha, que, né, passa por um processo de transformação também na sua área, fazendo ali uma parceria com a comunidade católica que está investido pesado junto à estrutura. E temos também a Escola Floresta, né, que realmente é um trabalho, né, sempre muito bem feito. Esses dias até nós estávamos visitando numa formação, fomos até a escola e eu sempre digo, olha, que maravilha que é, olha o quanto essa escola se transformou, né, nesses últimos anos. Então, a gente tem sempre essa visão assim. Quantos alunos hoje no ensino fundamental? Nós passamos de 800 alunos no ensino fundamental. A rede toda, na verdade, né, Cristiano, para te dizer assim, nós temos em torno de 1.900 alunos na rede municipal. Então vamos para o geral agora, Henrique. Desses 1.900 alunos, então, eles têm transporte, né? A merenda, como que é hoje? Nós estamos comprando a merenda da agricultura familiar? Uma grande parte da agricultura familiar, isso sempre foi uma preocupação nossa, desde lá de 2015. Né? Quando eu fui secretário na época, eu tive assim, uma felicidade enorme, né? Nós passávamos por um período de transição, né? E nós conseguimos implementar. E aí até porque Tem um conselho, né, Henrique? E também assim, não basta só a secretaria ter a vontade de comprar. A própria agricultura familiar precisa se organizar. Aí na época eles conseguiram se organizar através da Copeagri. Então hoje, né, 40% da merenda escolar ela vem da agricultura familiar. E o restante daí sim é complementado com a chamada pública, né? Sim. E hoje aí temos também a questão do uniforme, né? Que é uma coisa, na boa, eu olho para a região, olho para tudo quanto é lugar, é Ibirubá. É Ibirubá. Todos os alunos, né, desde da educação infantil até o 9º ano, têm o seu uniforme padronizado, né? Porque tem gente que diz, mas para que isso? Isso é bobagem. Mas tu padroniza por quê? Porque daí tu não vai ter diferença lá. Aquele vai ter uma roupinha melhor, aquele outro vai ter uma outra roupinha lá. Tu unifica todo mundo.
o papel da educação é esse, ser inclusivo, né? Então tu não pode ser diferenciado por conta da camisa que tu usa, da calça que tu usa, tal. Eu acho que isso, o uniforme escolar é uma coisa muito importante, é muito diferente daquela ideia de uniforme para militarização e coisa, não tem nada a ver com isso, tem a ver com todo mundo se sentir parte e se sentir igual, né? E identifica o aluno numa viagem, qualquer local identifica, numa desatenção, uma coisa ou outra de uma criança, olha, não, é de Ibirubá, é de escola tal. Perfeito. Isso aí. Acho que realmente é um programa muito importante também, né? Quanto é investido nisso, Henrique? Todo ano muda? Como é que é? Na verdade, o investimento mesmo foi em 2022. Foram investidos, eu não me lembro, acho que mais de R$500 mil foram investidos na época, né? Foram comprados bastante uniformes. Tanto é que a gente ainda não, né? Desde daquela, a gente não fez novas aquisições, né? Então existe um sistema de troca-troca dentro das escolas de uniforme, né? O aluno sai, mas ele deixa o seu uniforme, né? Então existe esse sistema. E até ontem, em conversa com o prefeito, eu disse: prefeito, nós vamos ter que começar a investir de novo em uniforme, né? Já tá começando a faltar. Já tá começando a faltar. Sensacional, show de bola. Vamos partir para as outras partes, porque a secretaria não é só de educação, ela é de cultura, ela é de turismo, de esporte também, né? E futebol, diz o Camargo aí, né? Vamos para a cultura e depois aí vamos para o esporte, Camargo, porque daí eu acho que complementa ali, né? Na cultura, Henrique, nós tivemos aí recentemente, a partir da pandemia, né? Digamos assim, um olhar mais carinhoso por parte dos outros entes, né, governo federal e governo estadual, né, para com os municípios, que antes meio que cultura parecia que era responsabilidade dos municípios, o que se tinha era só aqueles editais da Lei Rouanet e coisa que nunca tu conseguia mobilizar nos municípios, né, na sua totalidade, mas aí a partir da pandemia, a partir da Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc e tudo mais, os editais democratizou, né, aqui em Ibirubá eu fiquei impressionado, né, com a quantia de recurso que foi aplicado através dos editais e quantas entidades foram beneficiadas, né? Queria que tu fizesse um pouco esse panorama, assim, né? E até importante também, né, Cristiano, porque a gente, de certa forma, também conseguiu até fazer um panorama de que entidades culturais nós tínhamos no município, né, Camargo? Também isso era uma questão, a gente não tinha nem noção. Então, a partir disso, também a gente conseguiu ter este olhar, vamos dizer assim, de quais são as entidades e o que cada entidade faz. Obviamente, primeiro também, e outra questão né, da formalização, porque para você poder receber recurso, você tem que estar formalizado, né? Então, todas essas questões foram sendo muito bem tratadas e muito bem colocadas, né? E fora o trabalho que foi feito dentro da cultura, né? Para tentar realmente buscar esses dados, né? Tu falaste da questão das leis, primeiro da lei Aldir Blanc 1, depois da lei Paulo Gustavo, agora Aldir Blanc 2, também, que a gente já está, né, seguindo. Nós também tivemos a questão da Feira do Livro, né? Eu acho que a Feira do Livro foi algo, assim, eu sempre soube que nós tínhamos uma comunidade de leitores, porque a gente acompanha os números da Biblioteca Pública através do Jorge, né? Todo o trabalho que o Jorge faz como diretor da biblioteca. Mas realmente, assim, as nossas últimas 2 feiras do livro foi realmente algo, assim, muito positivo. Então a gente viu o quanto a comunidade abraçou essas ideias, né? Sim. Ou essa ideia, né? Ainda falando dessas questões, a gente falou da biblioteca e da questão da feira, e aí vamos aproveitar e dar uma conectada que a gente acabou esquecendo, essa questão da formação pedagógica, né? Que eu acho que é importante, né? Importante. Que a gente tem essa Gênios, né? Que foi aí uma aposta feita no município aí. Já começa a dar o seu resultado, assim, Henrique? O que isso contribui, assim, lá na ponta, lá na sala de aula, lá para o trabalho que é desenvolvido pelos professores? Porque a questão, né, Cristiano, quando nós fizemos o programa IBeduca Mais, lá em 2021, enquanto equipe, né, nós organizamos, a gente organizou a questão da formação, né, a gente organizou a questão, então, da tecnologia, para ter como, vamos dizer assim, como resultado o nosso aluno, que é a nossa fonte principal, vamos dizer assim, né? O nosso objetivo principal. E claro, fomos passando e no meio desse percurso, então, veio a questão da Gênios, que trabalha justamente essa questão emocional das crianças. E nós temos uma geração que vem agora que a gente precisa trabalhar a questão emocional. E a Gênios é justamente isso. Nós tivemos ano passado, eles trabalham muito a questão da filosofia, e a filosofia, ela realmente, como área do conhecimento, ela trata isso, é do teu dia a dia, é dos teus anseios, do que tu precisa, do eu, né?
trabalhar o eu, é tu entender o eu. O Sócrates dizia isso, né? Conhece a ti mesmo primeiro, né? Então tu conhecer o eu primeiro, para depois você conhecer o restante da sociedade. Então nesse sentido, né, a gente avançou muito no passado, e este ano também, né, nós temos agora a questão de recursos, enfim, mas já temos algo já mais engatilhado, que muito provavelmente a gente vai ter o segmento do programa junto ao município. Sensacional. Camargo, esporte. Eu só queria fazer uma ressalva rapidinho, assim, né? Ligou um cidadão aqui, ele é pai e é transportador também, tem o transporte escolar. Ele disse, Camargo, aqui na cidade eu procuro deixar as crianças, eu tinha que pegar na parada ou na frente da escola. Quando chove eu procuro deixar o mais perto possível, né? Ele gostaria de fazer esse registro, mas mesmo assim muitas vezes ainda tem pai que reclama. Meu amigo, isso é normal. Isso é normal, tá? O pior é no interior, é que às vezes a estrada não deixa passar, dá uma intempérie, uma coisa ou outra, tá? Mas aqui na cidade, pelo amor de Deus, tu não poder levar um guarda-chuva e não poder andar uma quadra, é complicado, né? Pelo amor de Deus. Futebol, o que eu... Menos da dupla Grenal. Do Inter eu não vou falar. Porque ontem de noite já fui dormir cabeça inchada de novo. Então vamos falar só o Camargo. Não, também. O Camargo dá risada, mas ele também é colorado. Eu sou colorado, então... sofredor. Mas é impressionante. Outro amigo meu me ligou, tu sabe aquela história dos gremistas e os colorados puxar a carroça? Aqui em Espumoso tem. Outro os últimos anos só os colorados puxando. Um amigo meu me perguntou, tu não quer me dar uma mão pra nós aqui? Porque faz 7 anos que estamos sofrendo. Só puxando, né? Não, mas vamos falar do campeonato municipal. No esporte em si, né? Primeiro vamos começar pelo campeonato municipal. Como uma avaliação. A mudança que teve do coordenador, a saída do Roberto, a entrada do Goulart. Do Derli, né? Do Derli. Tivemos primeiro o Garrincha também, que Sim. é uma pessoa que dispensa comentários em termos de questão de esporte, né? Por todo o conhecimento que ele tem. E nós tivemos também avanços. E principalmente colocar também, Cristiano, que eu não posso deixar de mencionar, a questão do contraturno escolar. Nós hoje, por exemplo, temos várias, né, atividades de contraturno escolar. Nós temos, por exemplo, a questão da ASIF. Fomos ali, o Camargo esteve lá fazer a cobertura no final de semana. Porque quando a gente fala em desporto, claro, o Camargo puxa a questão do futebol, né, mas nós não podemos ficar só no municipal, porque o desporto ele vai englobar outras coisas. Nós tivemos a questão dos downhill, que é o carrinho de lomba, que olha, foi algo assim muito interessante, muito bem pensado, né, porque eu também preciso ter outras modalidades, não posso ficar só no futebol. Né? Nós tivemos ano passado esse trabalho com o Juventude, com a escolinha do Juventude. Então nós temos o salão, nós temos o futebol de campo, nós temos a nossa escolinha de vôlei também com o voleibol. Então são várias outras atividades que a gente foi. Nós temos a questão do canto coral, nós temos um coral municipal infanto juvenil também. Nós Minha temos neta participa, legal, muito legal. Então assim, nós temos uma ONG, Instituto Filhos do Coração, que também recebe recursos públicos do município, que é muito importante, realmente, o trabalho que é feito lá dentro é um trabalho fantástico, muito bom. De excelência, que a gente precisa valorizar enquanto comunidade. Então, eu acho que para isso que a gente... esse é um dos objetivos do poder público também. É fomentar essas iniciativas. E o desporto, sim, né? Você não pode ficar só dentro. O municipal de campo ele é importante, claro que é. Porque eu sempre digo assim, Ibirubá se move a partir das entidades, tanto culturais quanto esportivas. É impressionante como as pessoas, até a gente brincava às vezes assim, porque cada um defende a sua, né? Eu crio a associação, eu vou lá e defendo a minha associação. Aqui, falando ainda de esporte, né? Tínhamos lá a época do Garrincha, o secretário citou, nós tínhamos canastra, nós tínhamos bolão, nós tínhamos bocha, sinuca, né? E ficou, tudo bem, o secretário está saindo. Por que não foi feito isso? Ou foi feito? Eu não me lembro, porque eu não acompanho, pra ser bem Até verdade. Teve, canastra eu tenho. Já teve, nas últimas edições teve alguma coisa assim, né? Eu não posso falar porque eu não acompanhei. Nós tivemos sim. Na época do Roberto, a gente teve alguns esportes sendo... Claro que também precisa fomentar, o próprio coordenador fomenta também esses movimentos, né? Mas eu sei que o Derli estava movimentando alguma coisa em termos desse sentido também. Que a gente tivesse outras modalidades. Corrida que precisa também. A gente precisa falar corrida, maratona, né? Bicicleta, né? Várias Nossa, outras são coisas atividades que nós temos no município. Isso é possível refutar. Henrique, estamos estourando o nosso horário aqui, pelo teu horário, por nós ficávamos um pouquinho aqui, né? Mas
temos que politicar um pouco também, né? Importante. Mas eu queria que tu trouxesse um panorama geral. Tu conseguiu trazer todos os elementos? Tem mais alguma coisa em relação à gestão que tu acha que não foi contemplado no nosso bate-papo aqui? Porque a ideia é ser dar espaço, né? Se sobrar tempo, a gente politiqueia, senão... Não, eu acho que nesse sentido, né, Alexandre, de repente se tu me perguntasse, Henrique, tu faria alguma coisa diferente? O que tu faria mais? Tu faria alguma coisa diferente? Assim, Cristiano, o que eu penso, assim, que a gente precisa avançar não só enquanto Secretaria de Educação... Universitário, que a gente não tocou a questão do transporte universitário. Que a gente ajuda, um auxílio universitário também, né? Mas assim, avançar mais nas parcerias público-privadas. Isso a gente precisa fazer. Né? Nós temos uma parceria muito boa hoje com o Sicredi, através do programa União Faz a Vida, que a gente precisa valorizar, algo muito importante. Tivemos também ano passado com a Cressol, né? Então, assim, o quanto mais a gente puder se aproximar, que o poder público se aproxime do privado e vice-versa, e eu falo aqui da questão do Sicredi, justamente por ele nos dar, por ele dar esse suporte ao poder público, a gente precisa fazer. Porque sozinho o poder público não consegue fazer tudo. Então tem que haver essa aproximação. E quanto mais houver esta aproximação, melhor nós vamos ter, melhor o atendimento a gente vai ter enquanto gestão. É um pensamento que eu tenho, né, Cristiano? Se tu me dissesse, eu acho que realmente é algo que a gente precisa fazer e avançar cada vez mais. Isso, como a gente estava falando antes, né, de questão de envolvimento dos pais na educação e tal, né? A gente também tem que envolver outras entidades, né, outras empresas. Claro, com certeza, exatamente. Porque não que seja a responsabilidade dela, né? Eu defendo que a educação é a responsabilidade do Estado, do Estado enquanto poder, né? Enquanto poder. União, estados e municípios, né? Mas não tem problema nenhum as empresas que quiserem ajudar, entidades que quiserem ajudar, todo mundo, né? Todos pela educação, não tem exatamente aquele projeto isso, todos pela educação. Claro, então, é isso aí. Vamos lá, todos isso pela educação, né? Henrique, política, né? Tu é pré-candidato a vereador, é isso? Sou, né? Sou só pré-candidato a vereador, não é prefeito também? Não, só pré-candidato a vereador. Tá certo. Isso aí. E o Partido dos Trabalhadores, como está em relação a essa questão aí dessa conjuntura que tá aí, tá um reboliço, um incendiamento aí, né? Temos aí a novidade, digamos assim, né, mais consolidada nessa eleição, que é um certo protagonismo do PL, né? Temos aí o frentão, né, firme e forte com os que ali estão, né, que é o Republicanos, o Progressistas e o Partido dos Trabalhadores, mas que perdeu alguns quadros, né? Perdeu a Jaqueline Brignone 20, perdeu o Wagner, perdeu o Tripa, né? Perdeu o Eduardo Artmann, né? Outras pessoas ali. Como é que tu avalia politicamente que será essa eleição, assim, no sentido do debate? Assim? O que tu acha que o frentão vai ter de novidade para apresentar, para tentar reeleger, porque afinal, quando tu tá 16 anos no poder, né, e o próprio Partido dos Trabalhadores vivenciou isso em Porto Alegre, né, que quando chegou aos 16, dizem que é o ano sabático, né, de governos, né, fica 16 e ali não avança, né, mas... Tu achas que tem ainda coisas para apresentar o frentão para a sociedade a ponto de convencer o eleitor de que tem, digamos assim, a legitimidade de continuar governando Ibirubá? Eu acredito que sim. Esse grupo que está aí, e eu acho que tu menciona bem as questões das pessoas que saíram para um outro projeto, e a gente entende e precisa respeitar isso. Sempre. Ninguém saiu do PT? Não. Além do Olindo? Além do Olindo, né? Nós, por enquanto, não tivemos nenhuma baixa. E tivemos até pessoas que estão, né, se filiando, tivemos várias filiações nesses últimos dias, e filiações importantes de pessoas de outras, né, de outras áreas, vamos dizer assim. E... né, mas, enfim, eu acho que... Eu sempre digo, nosso vestibular, Camargo, vai ser em outubro. Em outubro a gente vai saber se todas essas... né, se todo esse outro... né, se toda essa outra conjuntura, se ela deu certo ou não deu. Porque é a comunidade que vai dar a resposta. É a comunidade que vai dar a resposta. Eu sempre digo, precisamos respeitar. Mas nós precisamos, enquanto grupo, né, eu acho que tu frisa bem essa questão desse grupo que continua, que é o grupo do Frentão, que é um grupo que fez muito bem para a comunidade ibirubense,
É um grupo que, se eu falo aqui, eu falo, né, nesses 16 anos, indo para 16 anos de governo, de tudo que se construiu em termos de educação, cultura, turismo e desporto, e obviamente que pensar, né, Cristiano, no que a gente tem para frente. O que eu vou apresentar? E eu acompanhei a tua entrevista junto ao ex-secretário Giovanni, e tu pergunta isso pro Giovanni, né, e eu acho que o Giovanni, né, quando tu pergunta, mas... né, será que não é a continuidade? Até pode ser a continuidade em termos de grupo, mas os pensamentos eles são diferentes. Né? A gente precisa avançar em outras áreas. Então, realmente, eu acho que a gente tem sim ainda muita lenha para queimar ainda. Daqui para frente a gente já tenho conversado com algumas lideranças do próprio Frentão, tanto do PP quanto do Republicanos, qual vai ser o nosso plano de governo, o que a gente está pensando, até porque foi feito muita coisa nesses últimos anos. Né? Se tu for pensar, olha quanta a praça, por exemplo, que era uma coisa que a gente, qual é que vai ser? A praça está sendo feita, então a praça não entra mais em pauta. Né? O trânsito, precisamos discutir o trânsito, hoje nós temos uma reunião sobre o trânsito, vamos precisar continuar discutindo ele, obviamente. Precisamos de um parque de exposições? Vamos colocar a pauta do Parque de Exposições. Precisamos daqui um pouco pensar num projeto para o Potreiro do Gabi, por exemplo. Vamos pensar o que a gente pode enquanto administração. Planejamento para frente. Exatamente, planejamento para frente. Então, tem uma série de coisas que a gente ainda pode, sim, apresentar para a comunidade birubense como um diferencial. E sempre colocando, né, Cristiano, eu acho que tu coloca isso, e eu coloco também como filiado ao Partido dos Trabalhadores, que este grupo ele não é um grupo fechado. Ele é um grupo que ele pode estar recebendo, né? Eu sei que já há conversas com outros partidos. Tanto que saiu gente. Teve gente que deixou esse grupo. E tem gente que tá vindo. Tu entendeu? Porque faz parte, Cristiano. Camargo e Cristiano. Faz parte, né? Tem aqueles que saem que daqui um pouco. Não acharam naquele momento. Eu quero. Né, eu quero experimentar outra coisa, tranquilo, né? Entende? Mas nós precisamos, né, estarmos alinhados no pensamento, que é um pensamento de progresso para a comunidade. É isso que a gente precisa fazer. Tem que estar muito certo, muito coeso do que a gente precisa fazer daqui para frente. Henrique, várias pessoas, assim, no decorrer do processo, assim, tem trazido para a gente uma pauta que a gente acha fundamental. Agora, no próximo dia 15, está marcado uma greve aqui do Instituto Federal. Né? A gente está fazendo a matéria, inclusive, para o Jornal Alto Jacuí disso, da importância do Instituto Federal aqui para Ibirubá. Né? E a gente percebe um distanciamento enorme, gigantesco, né, de todo esse conhecimento, de toda essa tecnologia, de toda essa ciência do Instituto Federal, de um projeto mais estratégico para o município. Parece que o Instituto Federal está à parte lá, ele não faz parte da nossa vida, parece, né? Tem alguns projetos que a gente sabe que são tocados ali, por exemplo, aquela da questão da informática com os idosos, né? EJA fique com o pessoal da EJA. Da EJA e tal. Tem alguns, mas são muito esporádicos, assim, né? Não tem uma proximidade, tem uma visão quase que de que existem algumas pessoas do Instituto que são muito radicais à esquerda e que não abram essa capacidade de abrir um diálogo mais amplo e tal. Como é que a gente pode colocar? Eu acho que o debate político ele tem que trazer, né? O papel do Instituto Federal também para Ibirubá é importante e os candidatos a prefeito, a vereador, precisam trazer essa reflexão para o debate, né? Não dá para achar que o Instituto Federal se aproximar o Instituto Federal eu acho que a com a gente administração. tem muito mais suco nessa parceria que pode gerar, né, bom resultado para a gente. Não, e até colocando essa ponte que tu faz, por exemplo, hoje, eu não sei como é que estão os dados hoje, mas há uns anos atrás, quando a gente via os números, 50% dos alunos do Instituto Federal são de Ibirubá. E cada vez mais a gente tem colocado, principalmente para aquele aluno que chega no nono ano, poderia ter, né, que atenderiam a nossa cidade. Da importância daqui um pouco de você ir para uma qualidade do ensino federal. Não que a rede privada ou a rede estadual não sejam importantes, né? Mas a rede estadual me parece que tem um distanciamento um pouco maior. Que estão um pouco perdidos ainda nessa questão do ensino médio. Então, realmente, mas é algo que a gente precisa a todo momento estar fomentando, porque é ali que está criando a questão da tecnologia. Então é ali que você realmente precisa enquanto... E veja bem, quantos municípios não tem um Instituto Federal? Exato, Cruz Alta. Cruz Alta não tem. E não levou. E não levou. Tem muita gente que gostaria. E o Cristiano levanta um caso bem importante, porque eu vejo o seguinte, outro dia lá na escola, os alunos lá da série da minha filha, né, que no próximo ano ela
sai, vai ter que procurar. Né? Então, eu disse para ela o Instituto Federal. Né? Não conheço, nunca fui lá. Então, essa proximidade que o Cristiano fala, eu vejo e vejo e realmente está faltando. Se há um interesse, se não há interesse por parte deles, não sei. Se não há interesse por parte das escolas, não sei. Se não existe interesse por parte da Secretaria de Educação, não sei. Mas que o Cristiano levanta é importante, é. Não, mas sempre existiu, tanto é que, na verdade, nós, enquanto Secretaria de Educação, todo o transporte é fornecido via município. Tá, mas gratuito, né? Quantos eventos, por exemplo, a gente promoveu junto, assinando lá no mesmo folder, né? Prefeitura de Birubá, Instituto Federal. Na verdade, são esses Quantas atividades, né, a gente promoveu ali? Instituto Federal e Prefeitura Municipal de Birubá realizam qualificação, mão de obra. Agora tem esses cursos aí do Sebrae aí e tal, né, que estão acontecendo. Né? Eu acho que agora com o Luiz Barbosa também lá na indústria e comércio. Se ampliou, né? vamos dizer assim, ele está conseguindo trazer isso, né? Traz um patamar assim, daqui a pouco veio a Dileta me xingar aqui nos comentários aqui, porque eu acho que tudo é uma sequência, né? Claro, e assim, claro. quando tu saiu da Secretaria de Educação, eu tenho certeza que a Vanessa agora vai continuar o trabalho e vai procurar outras coisas e tal. E aí, só para finalizar, eu queria te perguntar, tu acha que digamos assim, o ciclo do PT na Secretaria de Educação finalizou agora? Essa alteração que se fez, né, da tua saída, assumir uma outra pessoa a educação e o PT voltar para a indústria e comércio, que era, em tese, né, uma secretaria histórica, né, que o PT sempre ocupou nesses 16 anos e tal. Tu acha que esse ciclo se encerra agora? É essa mudança que vai ter? Ou tu acha que isso é para pós-eleição discutir? O que eu vou te dizer assim, o encerramento, eu te coloco o programa IBEDUCA+, que nós temos ele agora, o encerramento dele em 2024, né, como um programa que foi criado ali dentro. Inclusive a Vanessa também faz parte desse processo, né, sempre esteve inserida na Secretaria de Educação, e por isso que a gente vê com bons olhos a questão dela, mesmo sendo de outro partido, mas é um partido que está coligado conosco, né, dela permanecer e ela ser a secretária, né? Então, agora, o fim de ciclo, eu sempre digo assim, talvez a gente possa ter outras experiências também. Ciclo. Que é outros ciclos que a gente pode daqui um pouco, de repente, por que não conversar? Mas também existe uma questão, né, Cristiano, de afinidades. Por exemplo, eu, né, nunca escondi que a gente sempre teve uma afinidade grande com o prefeito Abel. Nós sempre tivemos uma afinidade, às vezes dele ter o pensamento, claro, às vezes tem pensamentos diferentes, né? Mas da gente ter o mesmo objetivo, que é aquele objetivo de traçar e de colocar o melhor para as crianças, que é o nosso objetivo principal, né? Entende? Então, do cuidar das pessoas, que é algo importante, que ele sempre coloca muito bem, né? Mas é isso, então daqui a pouco possa vir um outro gestor e dizer, olha, vocês não querem experimentar daqui a pouco uma outra secretaria, o que o partido pode ser colocado, mas eu acho que isso é uma discussão para frente, né? Os ciclos, eles começam, eles têm o seu fim, daqui a pouco retornam novamente, isso tudo a gente deixa em aberto. Henrique, muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Foi um bom bate-papo aqui, eu acho que a gente conseguiu clarear muito sobre, né, essa tua passagem pela Secretaria de Educação e desejamos sorte para ti na tua empreitada que tu vai assumir aí agora a partir logo ali na frente, né? Os próximos 2 meses e pouco tu ainda fica como professor em sala de aula, né? Mas depois, daí 3 meses antes, tu se afasta totalmente para se dedicar exclusivamente a essa nova não, a essa tarefa que é de ser candidato. A palavra final, então, é tu, Henrique. Agradecer, né, Cristiano? Agradecer tu, Camargo, também, né, que, né, pelo espaço, enfim, né, só agradecer a minha equipe, em primeiro lugar, né, que realmente eu sempre digo, a gente não faz as coisas sozinho, a gente precisa sempre né, de ter pessoas que realmente estão lá todo dia junto com você, né, e tanto da Secretaria de Educação quanto das direções das escolas, né, dos profissionais também de educação como um todo. E colocar, são desafios, né, Cristiano? Eu sou uma pessoa que eu sempre desde a primeira vez que eu fui secretário lá em 2015, quando eu aceitei o desafio, coloquei meu nome para ser secretário, eu cheguei para minha esposa na época e disse, olha, a gente pode ter um compromisso ali na frente um pouco maior, de colocar o nosso nome à disposição para concorrer, né, num pleito. Topas, então a gente tem que estar junto. Por isso que eu digo assim, porque muitos vêm aqui e falam, mas você ser candidato, você colocar o teu nome, tem uma série de coisas que vêm junto. Né? Primeiro, você tem que ter essa questão... Primeiro, a saúde. Se não tiver uma saúde, se não estiver bem de saúde, tu não vai para lugar nenhum. Né?
depois você tem que estar muito consolidado com a família, porque isso mexe muito com a família. Né? Muitas coisas acabam vindo, né? Entende? Então você daqui um pouco se foca numa coisa e tu deixa teus filhos para trás, tu deixa tua esposa para trás. Tu entendeu? Tem muito do sorrateiro também, né, Henrique? Entende? Então, assim, ó, e entender essas coisas, mas a gente já vem, né? Eu já venho com uma carga, vamos assim, eu já tenho uma certa bagagem em cima disso, né? Então a gente já vê, assim, algumas questões que vão acontecendo, algumas questões que estão acontecendo, mas faz parte do processo. Eu sempre digo, né? A gente coloca, sim, vai colocar o nome à disposição ali na frente e depois aí a comunidade que vai dizer se né, daqui um pouco você é merecedor ou não, né, de estar e de continuar à frente, né? Certo. De certo, né, Cristiano? Eu sou professor. Essa é a minha missão. Essa é a minha missão, né? De repente, eu sempre digo assim, eu sempre procuro entender qual é a minha missão aqui. E de história, né? Porque é o melhor ainda, né? Porque alguém tem que contar esses causos aí. Alguém vai ter que contar essa história que nós estamos passando agora. Né? Exatamente. Então, é isso que a gente tem a certeza, né? Eu sempre digo assim, é isso que a gente tem. E tudo que vem a mais vem realmente para somar e tudo serve de experiência para a vida da gente. Tá certo. Tem vários comentários aqui na live, depois fica à vontade, tá, Henrique, para responder. Eu estou vendo aqui, eu acho que a live bombou, né? Porque a gente tem bastante comentários. Que bom, né, Camargo? O cara vir aqui e não ter nada, daí também não dá, né? Não, e também nós, tá aqui, né? O RD do Camargo, né? Não para, né? Não estou me gavando. Nesse exato momento tem 147 no YouTube, mais 128 no Face. Olha aí. Tá e fora as pessoas que depois assistem depois, né? Muitas pessoas, né, elas não podem no momento. Aqui os números, vou lhe mostrar para não dizer não, tá me trovando. Sensacional. Que bom. Vamos encerrar nossa transmissão ao vivo aqui no nosso